Olá, tudo bem com vocês? Nós vamos começar hoje aqui nossa primeira aula tratando de um assunto que é provas no processo penal. Esse tema aqui é um tema bastante importante, que recorrentemente cai em provas, seja de concurso, seja prova do AB, e é um tema bastante importante aí, como eu já disse anteriormente. Pois bem, a gente terá pela frente aí algumas aulas tratando desse assunto, e aqui eu começo especificamente dizendo para vocês quem é o destinatário da prova, ou seja, a quem se dirige a prova. E esse destinatário da prova, diferentemente do que muita gente pode imaginar, não é o Ministério Público, embora seja ele o titular da ação penal, embora a gente vá ver que ele pode também produzir provas, etc, etc. Mas o destinatário da prova é a autoridade julgadora, é o juiz. Não é o juiz que vai julgar a causa? Então você deve produzir essas provas direcionando-as ao juiz, tá certo? Então, primeira coisa que eu já começo dizendo aqui é quanto ao destinatário da prova, que é a figura da autoridade julgadora. Perceba que o Ministério Público, ele não é um destinatário da prova. Ele é destinatário dos elementos de convicção que a autoridade policial produziu na fase de inquérito. Então, ele recebe as informações, recebe os indícios, etc, etc, e ali forma o seu entendimento para oferecer a denúncia. Enfim, e durante toda a fase do processo daí para frente, produzir as suas provas. Agora, não é considerado o MP um destinatário da prova. Pois bem, temos também a figura dos sujeitos da prova, quem são aqueles que podem produzir prova no processo penal. E aí a gente tem a figura do próprio réu, ou seja, representado pelo seu defensor. Ele é um interessado na produção de provas, ele é um sujeito da prova. O Ministério Público, se for um crime de ação penal pública, lembrando que o ônus probatório recai sobre a acusação, então o ônus probatório no processo penal sempre vai recair no processo penal. Eu digo sempre que vai ter, evidentemente, uma exceção ou outra, mas a gente vai pontuando no momento correto. Mas praticamente a regra geral é que o ônus probatório, ou seja, a obrigação de provar, recai sobre os ombros do titular da ação penal pública, que é o Ministério Público. Agora, em se tratando de crime de ação penal privada, onde a gente não tem no polo ativo o Ministério Público, aí o ônus probatório recairá sobre os ombros daquele que está oferecendo lá a ação penal, chamado de querelante, aquele que oferece a queixa-crime, aquele que está acusando, ok? Então, pessoal, percebam que é importante a gente saber esses pontos aí para ficar muito claro em relação a quem tem direito de produzir prova, a quem se destina. Então, a gente já viu que pode ser sujeito da prova o réu, o próprio titular da ação penal, seja ela pública ou privada. As testemunhas também são consideradas sujeitos de prova, os peritos, enfim, além de outros aí que a gente coloca aqui, um etc. Então, basicamente são essas as figuras principais. Existe uma discussão em relação ao fato do juiz poder produzir provas, o juiz poder produzir provas de ofício. É possível, não é possível? Em regra é possível, embora de certa maneira isso daí viole o sistema acusatório brasileiro, que a gente já falou em que consiste esse sistema acusatório. E aqui eu repito para vocês, o sistema acusatório é o sistema processual penal adotado no Brasil e ele define que deve haver uma clara distinção entre a figura de quem acusa e de quem julga. Juiz deve ser para julgar, juiz não acusa. A gente tinha isso no sistema inquisitivo, onde o juiz também acusava, produzia provas, etc, etc. Então, no sistema acusatório, a gente não tem, por regra, um juiz produzindo provas. Então, esse é o sistema adotado no Brasil, e a regra geral é que no Brasil não há produção de provas pelo juiz. Inclusive, o pacote anticrime novo veio colocando isso expressamente como uma vedação. Agora, num ou outro momento, a gente vai ver que é possível um juiz produzir provas de ofício. Lá na Lei 9296, por exemplo, a Lei de Interceptação Telefônica, enfim, etc, etc. Mas vejam, o juiz, por regra, ele não é um sujeito da prova, ele não produz prova, ok? Então já vimos que o juiz é o destinatário dessa prova, já vimos quem são os sujeitos dessa prova aí.
existe uma situação que é importante a gente elencar aqui, que é a distinção entre o que vem a ser meio de prova e meio de obtenção de prova. Algumas provas são classificadas como meio de prova e outras são classificadas como meios de obtenção de prova. Então, por exemplo, o que seria um meio de obtenção de prova? Meio de obtenção de prova está ligado mais à questão processual, procedimental. São aqueles procedimentos para você obter uma prova. Então, por exemplo, a colaboração premiada, a chamada delação premiada por alguns, ela é considerada um meio de obtenção de prova, porque ela por si só não é considerada uma prova. Então, a colaboração premiada é um meio, é um procedimento, é um instrumento para você obter uma prova, que aí pode ser uma prova documental, uma confissão, etc, etc. É o caminho para você chegar até a prova. Mas a colaboração premiada não é considerado um meio de prova. Meio de prova são as provas em si. Então, a gente tem o testemunho é um meio de prova. A testemunha é um meio de obtenção de prova. É por ela que a gente extrai a prova, que é o seu testemunho. A gente tem como meios de prova aí, por exemplo, a própria confissão, tá? Enfim, é a prova em si, é um documento, e são meios de prova, ok? Pois bem, pessoal, então a gente pode avançar um pouco mais aí. No nosso material, vocês estão acompanhando, a gente tem também a classificação aí em relação ao que vem a ser as formas de prova. E aí a gente tem 3 formas de prova. A gente tem a prova oral, a gente tem a prova documental e a gente tem a prova material. Essas são as 3 formas de prova. A prova oral pode ser um testemunho, pode ser uma confissão, pode ser ali a oitiva de um perito numa audiência de instrução e julgamento. Tudo isso daí é considerado forma de prova oral. A gente tem a prova documental, a forma documental da prova. E aí a gente tem, enfim, um e-mail, a gente tem uma mensagem, a gente tem um laudo, etc, etc. E por fim a gente tem também a forma material. A forma material geralmente está relacionada aos instrumentos do crime. Então, uma faca, uma arma, um taco de beisebol, todos aqueles materiais utilizados ali para a prática do crime, um saco plástico. Então, isso daí é uma prova material. É importante esses conceitos iniciais aqui para a gente ir introduzindo nessa disciplina de prova, para vocês terem mais uma noção ampla aí do que vem a ser o Instituto da Prova, ok? Pessoal, um outro ponto importante aqui, nesses aspectos iniciais para a gente destacar, é a questão do que a gente tem lá do princípio da liberdade das provas e princípio da taxatividade das provas. No Brasil, vigora predominantemente a questão do princípio da liberdade das provas. Dentro do processo penal existe uma liberdade, tanto na produção de provas, quanto na hora do juiz julgar, ele que é o destinatário da prova, da utilização dessas provas. Isso daí está relacionado a esse princípio da liberdade das provas. É a regra geral no Brasil. Por outro lado, a gente tem também o princípio da taxatividade das provas, que em alguns momentos, e aqui a gente vai passar a destacar para vocês, observa-se no processo penal brasileiro esse princípio, o princípio da taxatividade das provas, onde se impõe que seja utilizado por uma condenação ou para uma produção de provas, uma prova exclusiva. Somente aquela prova serve, ou somente naqueles moldes em que aponta o legislador pode ser produzida aquela prova. Então, isso daí está ligado a essa questão de taxatividade das provas, da vinculação mesmo no proceder e também no julgar. Ok, pessoal? Então, vamos colocar aqui para vocês acompanhem aí no material de vocês, para a gente falar um pouco dessa questão aí, aqui, ó. Então, a gente tem, ó, primeira seção, o princípio da liberdade das provas, o artigo 207 do Código de Processo Penal. O artigo 207 do Código de Processo Penal, vocês podem acompanhar comigo
no material de vocês, diz o seguinte, ó, são proibidas de depor as pessoas que, em razão da função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar sigilo, salvo se desobrigadas pela parte interessada, quiserem dar o seu testemunho. Então, pessoal, isso daqui é uma exceção ao princípio da liberdade das provas. Esse sigilo do artigo 207 do Código de Processo Penal. Algumas pessoas, em decorrência do seu ofício, de sua profissão, do seu ministério, etc., etc., não têm o direito e nem o dever de testemunhar. Então, por exemplo, um profissional ali da área de saúde, um psicólogo, um psiquiatra, um padre, um pastor que recebe ali a confissão do seu fiel. Enfim, esses agentes são exemplos de pessoas que não podem ser chamadas para testemunhar. A gente vai estudar um pouco mais à frente, capítulo de provas ilícitas, e a gente vai falar muito disso daí. Seria uma prova ilícita, e prova ilícita anula um processo, pode gerar uma nulidade processual. O próprio advogado também, ele não pode testemunhar. Tá? E aqui o Estatuto da OAB, que é uma lei federal, vai até mais específico que esse próprio artigo 207. Porque o artigo 207, vocês reparem, no final da redação, vai dizer o seguinte, ó, salvo se desobrigadas pela parte interessada, quiserem dar o seu testemunho. Então, por exemplo, um desses profissionais que eu falei, se a parte interessada disser, ó, não, você pode falar, não tem problema nenhum, seria aceito esse testemunho dela. Agora, o advogado, mesmo se a outra parte ou a parte interessada livrá-la dessa vedação, o Estatuto do OAB não permite, em hipótese nenhuma, o advogado testemunhar, evidentemente aqui contra o seu cliente. Tá? Existe até um crime capitular no Código Penal para essa conduta aí. Então, seria uma exceção ao princípio da liberdade das provas. Nesse caso aqui, essas provas são restritas, não pode haver a produção de provas nesse sentido aí. A gente tem o artigo 470 também do Código de Processo Penal, que é uma exceção a esse princípio da liberdade das provas. Então, o artigo 470, ele traz lá aquela questão de num julgamento perante o tribunal do júri, ou seja, aquele julgamento em plenário com 7 jurados, quaisquer provas só podem ser juntadas com uma antecedência mínima de até 3 dias úteis. Então, se o julgamento está marcado, você só pode juntar provas ali para que sejam instruídas durante a fase de plenário até 3 dias úteis. Você não pode chegar no dia anterior do julgamento e chegar lá e juntar uma prova ali que vai interferir no julgamento. E aí, mesmo que não interfira, não é possível a juntada desse documento. Ele vai ser desentranhado dos autos, não vai ser aceito, não vai produzir qualquer efeito essa prova juntada sem observar esse prazo mínimo aí de 3 dias úteis de antecedência. A gente está muito acostumado no processo penal a falar apenas em dias corridos. Nesse caso aqui, o legislador foi expresso, são 3 dias úteis. Ok, pessoal? É importante a gente detalhar também que não é apenas juntar a prova com 3 dias úteis de antecedência. É preciso que a parte interessada contrária, vamos imaginar que você seja o réu, se o advogado foi lá e protocolou uma prova 3 dias úteis de antecedência. É preciso também que o Ministério Público, ou seja, outra parte, tome ciência dessa prova. Então, ela vai ser intimada para se manifestar acerca daquela prova. E essa intimação também tem que ser feita no prazo de até 3 dias úteis de antecedência. Se a prova for juntada com 3 dias úteis de antecedência, e aí o Ministério Público é intimado faltando um dia, também não é aceito. Então, tem que ser tanto a juntada a prova quanto a intimação da parte contrária num prazo de até 3 dias úteis de antecedência. Então, perceba que isso também está ligado a essa taxatividade em relação às provas. Essa amarração nesse procedimento também é uma exceção à liberdade das provas. O terceiro ponto que eu destaco aqui, pessoal, é o artigo 155, parágrafo único. E aí, lá no parágrafo único vai dizer, ó, somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil.
Então, perceba o seguinte, ó, um juiz que julga um processo criminal, a não ser que seja uma comarca ali de vara única, é um juiz que só atua na esfera criminal, só atua com processos penais, processos criminais. E aí imagine que no decorrer de uma causa criminal, de uma causa processual penal, surge uma questão que só possa ser resolvida por um juiz de natureza civil. O que deve fazer esse juiz aí criminal? Vamos imaginar que ele está ali conduzindo um processo que apura se houve um crime de bigamia ou não. Tá? O crime de bigamia, para quem não sabe, é que ele contrai mais de um casamento e mantém esse casamento simultaneamente. Isso é crime no Brasil. E aí vamos imaginar que a pessoa está sendo processada por esse crime, só que vamos imaginar que exista lá uma questão que só possa ser produzida na natureza civil da sua forma. Só possa ser produzida no processo civil. Vamos imaginar que está sendo discutido num processo civil se realmente aquele primeiro casamento é existente ou não. A pessoa casou supostamente uma segunda vez, mas para ela aquele primeiro casamento não vale. Por quê? Porque ela entrou com uma ação de anulação do casamento e, enfim, e foi transitado em julgado e foi anulado de fato aquele primeiro casamento. Então, de fato, esse casamento inicial, esse primeiro, não produziria efeitos. Enfim, essa é uma questão que seria uma prova aqui que observaria essa taxatividade, ou seja, a prova no processo penal seria feita aqui através da decisão desse outro processo civil. Existe, então, portanto, aqui uma questão ligada a essa taxatividade das provas. O outro ponto aí é a questão do exame material nos crimes que deixam vestígios. Tá? Crimes que deixam vestígios são considerados, pela doutrina, crimes não transeuntes. Crimes que deixam vestígios são crimes não transeuntes. E crimes que não deixam vestígios são crimes transeuntes. Alguns crimes deixam vestígios, outros crimes não deixam vestígio. Então, por exemplo, crime de estupro é um crime que geralmente deixa vestígio. Tá? Uma agressão, um sêmen ali na vítima, um fio de cabelo, digital. Isso é um crime não transeunte. Agora, existem outros crimes que não deixam vestígios. Por exemplo, um crime de injúria, onde você ofende ali a honra subjetiva de uma pessoa diretamente a ela. Isso aí, geralmente, é um crime que não deixa vestígio, porque é feito pela via oral, certo? Pois bem, pessoal, em relação a esses crimes que deixam vestígio, o artigo 158 assevera: quando a infração deixar vestígio, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Quando esse crime deixa vestígio, pessoal, quando é um crime que deixa vestígio, é obrigatório a realização do exame de corpo de delito. E não pode suprir a ausência desse exame de corpo de delito a confissão do acusado. Embora a gente vá ver que a doutrina e a jurisprudência já reconheça que essa ausência poderia ser suprida por uma prova testemunhal. Nem sempre será possível realizar um exame de corpo de delito. Tá? Vamos imaginar que a vítima do crime não seja localizada e seja localizada meses depois. Não teria a possibilidade de haver esse exame aí comprovando alguma coisa. Então, nesse caso, a prova testemunhal pode suprir essa ausência de prova documental em relação ao laudo do exame de corpo de delito, ao laudo pericial. Agora, o legislador veda que ele seja suprido pela confissão do acusado. Ok, pessoal? É importante a gente falar disso também. Enfim, são questões aí que estão relacionadas. O artigo 92 do Código de Processo Penal, que trata mais ou menos aquela questão que eu falei anteriormente aqui, de uma prova depender de produção no juízo cível. Então, a gente já falou também sobre isso. O outro ponto que eu queria destacar aqui é a questão das provas serem consideradas típicas e provas atípicas.
Existem as provas típicas, que são aquelas previstas no Código de Processo Penal. A gente vai estudar um pouco mais à frente, essa parte de provas no processo penal, ela vai do artigo 155 ao 250. E um pouquinho mais à frente, nas próximas aulas, a gente vai ver que existem as provas em espécie. São provas específicas previstas no CPP. Essas são as provas típicas. Existem também provas atípicas, que são aquelas que não estão previstas no Código de Processo Penal, mas que, mesmo assim, são consideradas provas, em virtude do princípio que é observado no Brasil da liberdade das provas. Então, saibam bem também essa distinção entre prova típica e prova atípica. E, por fim, para fechar essa primeira aula nossa hoje, eu queria trazer para vocês o seguinte: existem alguns fatos que precisam ser provados e outros fatos que não precisam ser provados, que independem de provação. Alguns fatos que precisam ser provados, eu dou como exemplo aqui a questão de leis municipais ou estaduais. Se você alega na sua defesa ali, imaginar que você é réu, se você alega na sua defesa um argumento de uma lei estadual ou de uma lei municipal, é um fato que geralmente precisa de prova, você precisa juntar a lei ali no processo que você está mencionando. A gente sabe que o juiz, ele conhece o direito, tá? Então, portanto, esse fato aqui de você precisar aprovar uma lei é justamente pelo fato de ser uma lei municipal ou estadual. Lei federal, aquilo que você argumenta trazendo uma previsão de uma lei federal, jamais precisará ser provada. Como o juiz conhece o direito, ele que vai lá e consulte. A gente presume que o direito brasileiro presume, através de um princípio, que o juiz conhece o direito. Pois bem, agora, se for uma lei municipal e uma lei estadual que não se refere ao estado ao qual ele esteja vinculado, se for um juiz de direito estadual, ou o município onde ele tem a comarca localizada, se for nesse sentido aí, não precisa, mesmo se tratando de uma lei estadual. Então, por exemplo, vamos imaginar que tem um juiz na comarca de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. Tá? Vamos imaginar que você está sendo processado lá e esse juiz de Ribeirão Preto, ele toma ciência ali de uma prova produzida pelo réu, invocando uma lei de um outro município do estado de São Paulo, município de Lins. Ele é obrigado a conhecer a lei municipal de Lins, ele é juiz em Ribeirão Preto. Ele não é obrigado a conhecer, pessoal. Agora, se for uma lei municipal da sua comarca, aí não precisa aprovar, ele é obrigado a conhecer. E se for de outro estado, Rio de Janeiro, por exemplo, ele é obrigado a conhecer? Não é obrigado a conhecer. Agora, se for uma lei estadual do seu estado de São Paulo, ele é obrigado a conhecer e aí não precisaria de prova. Então, essa questão da lei ser municipal, ser estadual, vai depender aí do vínculo que ele tem para saber se é preciso provar aquele argumento juntando a lei ou não, ok? Então, a gente tem um exemplo aí de fatos que não precisa ser provado. E tem também fatos que dependem de prova. E a gente tem que esses fatos esse fato que eu falava aqui da lei municipal e estadual precisa ser provado. A regra geral é essa. Evidentemente que a gente, observando quando tem vínculo, aliás, aí não precisa ser provado. Mas falando ainda de fatos que precisam ser provados, além desse, a gente tem também o direito estrangeiro. O juiz não é obrigado a conhecer o direito estrangeiro. Se você argumenta algo que não existe na legislação brasileira, deve ser juntado também aí no processo penal. Ok? É importante a gente falar disso daí também. E existem os fatos que não precisam ser provados, que são aqueles fatos inúteis, fatos notórios. Fatos inúteis seriam aqueles que não têm vinculação nenhuma ali com a causa, não vai interferir em nada na causa. E fatos notórios são aqueles que todo mundo conhece, também conhecido aí como fatos axiomáticos, ou seja, que não precisam de demonstração, não precisa provar que a cocaína causa dependência, por exemplo. Ok, pessoal? Então, a gente fecha aqui a aula de hoje nesse ponto e encontramos vocês no próximo tópico aí da disciplina. Um abraço.